Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3 aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques de hoje com o Ibovespa em queda. Aliás, só para se ter uma ideia, Ibovespa em queda puxado por Petrobras e Vale, que tiveram hoje quedas impressionantes. As duas empresas perderam, somadas, quase 28 bilhões de valor de mercado. A gente fala disso tudo. Vamos lá, saiu o IPCA 15 também, a prévia da inflação do mês de novembro, e veio mais baixo, como se imaginava, justamente pela queda do valor do petróleo, o arrefecimento também do dólar. A gente viu uma queda do valor dos combustíveis, isso ajudou a puxar a inflação para baixo, mas o tomate continua caro, teve aumento de quase 50% na prévia do PIB, hein? Combustíveis e energia em baixa, a indústria sinalizou uma volta de confiança. É uma prévia também do resultado de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, mas é a primeira alta na pesquisa desde o mês de maio deste ano. Depois nós tivemos todos os solavancos de juros americanos, guerra comercial, Estados Unidos e China e, claro, os solavancos eleitorais brasileiros. Pagar dívida e crediário. Esses são os destinos do 13º. Uma pesquisa também mostrou que o brasileiro quer pagar a dívida logo, mas se comprar, evidentemente, a prazo, justamente para não ter que comprometer muita parte do orçamento. Isso tudo com esse 13º que já está no mercado. E no estúdio, o economista Luiz Machado, para tentar entender um pouco mais a economia brasileira, que houve uma previsão agora recente de uma queda do PIB, mas a gente está vendo também melhora de confiança e com outros olhares dizendo que a gente pode ter uma melhora do PIB justamente nesse último trimestre. Nós tivemos resultados positivos agora, tanto do índice de atividade econômica do Banco Central, como do monitor do PIB, ou seja, de uma recuperação nesse terceiro trimestre. Tudo isso a gente conversa aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. A inflação cedeu agora nessa primeira quinzena, na última quinzena de outubro, na primeira quinzena de novembro. O IPCA 15 medido pelo IBGE é a prévia da inflação agora do mês de novembro. Era de se esperar justamente porque no mês passado nós tivemos um peso muito forte dos combustíveis e do petróleo. O petróleo ainda estava em alta lá atrás, o dólar estava muito alto e isso tudo faz com que, por exemplo, combustíveis fiquem muito altos. Os combustíveis como um todo, gasolina, óleo diesel. Mas tem uma outra coisa. Até o mês de outubro nós estávamos ainda com energia elétrica naquela bandeira vermelha 2. Agora a gente está na bandeira amarela, que é menos, por exemplo, é 1 centavo a mais por quilowatt-hora consumido. Só para se ter uma ideia da diferença. Antes era 5 centavos, agora é 1 centavo. Tudo isso fez com que a inflação recuasse um pouquinho, levando-se em conta o movimento que teve muito alto no mês passado. Vamos dar uma olhadinha agora. Esse é o IPCA 15, portanto, é uma prévia de inflação. Vamos só repetir, são os últimos 15 dos últimos 15 dias do mês anterior, no caso de outubro, e os primeiros 15 dias agora de novembro. 0,19. Essa foi a inflação do mês no IPCA 15, nesse IPCA 15. Para fazer uma comparação, com novembro de 2017 foi 0,32. Se eu olhar agora para outubro, foi de 0,58. Foi exatamente essa a diferença. A inflação, existe inflação sim, o número é positivo, mas houve um recuo importante aqui. Para se ter uma ideia, a gente não tinha um novembro com uma inflação baixa assim de 0,19 desde o ano de 2003, o que demonstra claramente a atipicidade agora desse mês de novembro, o que chama atenção, é extraordinário esse resultado. Se olhar, por exemplo, no acumulado do ano, a inflação está em 4,03, nós já estamos com 11 meses, 10 meses e meio já, porque temos só 15 dias agora de novembro e mais dezembro para fechar a inflação. No acumulado do ano é 4,03 e se a gente olhar para os 12 meses, a inflação está em 4,39. Portanto, deve ficar, tudo indica, se a gente não tiver nenhuma pressão inflacionária até o final do ano, uma inflação abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Vamos dar uma olhadinha aqui no que chama a atenção. A gente teve aqui os destaques de alta, por exemplo, exatamente a alimentação, subiu 0,54%, ou seja, a inflação foi de 0,19 na média, só a alimentação subiu 0,54%. De novo, o tomate, aí tem aquela coisa qual é a sua inflação? O IPCA mede, o IBGE mede pelo IPCA a inflação média, levando-se em conta o consumo médio, uma série de fatores. Mas cada um tem a sua própria inflação, que você consome muito. Se você consome muito combustíveis, se você consome muita gasolina, óleo diesel, obviamente, se boa parte do seu orçamento vai para pagar isso, se os combustíveis sobem, a sua inflação é mais alta do que a média das pessoas.
Portanto, se você faz, vamos fazer aqui um exercício quase, digamos, frugal, mas se você consome muito tomate ou faz muito molho de tomate e você comprou muito tomate nesses dias, o tomate subiu 50,76%. A sua inflação, obviamente, é mais alta porque você, digamos, destinou boa parte do seu orçamento para pagar tomate. A batata também subiu, 17,9%. A gente teve, nos meses anteriores, tomate puxando a inflação para baixo, já foi vilão da inflação, de alguma forma que está voltando a ser também, embora a inflação esteja baixa, mas é o que puxou para cima a inflação do IPCA 15. A batata também e cebola tiveram altas recentes, mais a batata do que a cebola, mas a gente vê claramente aqui que alguns itens, sobretudo os que compõem a alimentação dentro de casa, que o IPCA chama de a alimentação dentro do lar, doméstica, a gente teve uma alta justamente nesses itens aqui. O que puxou para baixo a inflação, o que conteve uma alta maior da inflação agora no mês de novembro, nesse IPCA 15. Transportes, por exemplo, foi de 0,31. Para você ter uma ideia, em outubro a alta foi de 1,65%. Se olhar para a gasolina, só pegando o detalhe da gasolina, agora ela subiu 0,05, praticamente o preço estável. Esse é o preço, evidentemente, final para o consumidor. Em outubro subiu quase 5%, 4,57%. Ou seja, é o que se chama de recuo. Nós não tivemos um número negativo da inflação nesses itens, mas eu tive uma contribuição para alta muito menor, de 0,31 nos transportes, antes foi de 1,65, e no caso da gasolina, 4,57% no detalhe. Vamos dar uma olhadinha aqui numa outra questão. A inflação cedeu, destaque de baixa. Aqui tem um detalhe que chama atenção, que é justamente a questão da habitação. Aqui nós tivemos deflação 0,13%, ou seja, um índice negativo. Não somente deixou de subir, como puxou realmente para baixo a inflação. A energia elétrica caiu 1,46% em média. Em média porque teve alguns lugares onde houve aumento já, o destinado no ano, ou seja, que está ali projetado, faz parte do plano de alta. Mas, na média, a inflação cedeu porque a partir de 1º de novembro a gente já começou a entrar na bandeira amarela. Nós já estamos na vigência da bandeira amarela. Nós temos a bandeira amarela, depois a vermelha e depois acima da vermelha, que exatamente a bandeira vermelha 2, que cobra 5 centavos por quilowatt-hora consumido. A cada quilowatt, agora é de 1 centavo. Obviamente que isso tem um impacto maior. Então a gente também teve a volta das chuvas, uma dependência menor das termoelétricas. O preço da termoelétrica também ficou menor, porque nós tivemos uma queda do gás, o preço do petróleo, isso tudo influencia. Ou seja, eu tive uma situação muito melhor em relação a tudo isso, o que fez com que a inflação ficasse, digamos, mais comportada agora no mês de novembro, pelo menos nessa prévia. A gente teve de novo uma alta do dólar agora, estamos vendo esses dias aqui, mas o petróleo continua embaixo, foi a razão, inclusive, da Petrobras ter caído hoje. A gente fala disso daqui a pouquinho. Bom, com a inflação melhor, vamos falar de consumo, inflação menor, vamos falar de consumo sim, mas também de pagar contas. Uma pesquisa mostra que o brasileiro está reservando o 13º para duas coisas, pagar dívida e comprar a prazo. A Gabriela Santillo está conosco em São Paulo e tem detalhes dessa pesquisa. Gabi, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Piotr. É muita gente querendo limpar o nome, se livrar de dívidas, né? De acordo com a pesquisa da Associação Comercial de São Paulo, 43,5% dos brasileiros vão usar a primeira parcela do 13º salário para pagar as dívidas, um pouquinho a mais do índice do ano passado, que foi de pouco abaixo de 43%. A quantidade de pessoas que vão poupar esse dinheiro caiu em relação ao ano passado e agora está em 19,6%. Uma explicação do presidente da CSP, Alencar Burti, é de uma maior confiança na economia, o que leva as pessoas a comprarem mais e não quererem poupar o dinheiro, né? Não terem tanto essa preocupação. Já para cerca de 11% dos entrevistados, esse dinheiro vai ser usado para comprar presentes. O número que aumentou. Ano passado estava em 8,6% dos entrevistados e em 2016, apenas 5% deles. Quem ainda não sabe muito bem o destino desse dinheiro extra soma 15,2% e tem quem está se preparando para viajar também. 6,5% vão usar os recursos em viagens. Número que, nesse caso, caiu. Em 2017, quase 9% pretendiam usar o 13º para viajar.
cabe aí uma outra explicação também do presidente da CSP. Em 2017, o dólar estava mais barato, cerca de R$ 13, e esse ano está próximo ali dos R$ 4, o que afeta não só os destinos internacionais, mas também os nacionais, porque a variação cambial mexe com preços de peças de avião, por exemplo, e isso encarece também as passagens nacionais. Piotr. Obrigado, Gabi. Preço do avião em si, o leasing do avião é em dólar, obviamente, e a companhia brasileira que recebe em reais, por exemplo, tem que pagar o leasing do avião, a prestação do avião em dólares. Bom, falando só em consumo, hoje foi dia de Black Friday, eu passei ao lado de uma loja hoje, dessas que vendem muita coisa numa loja só, ou seja, não é um setor só. Eu não consegui entender se tinha mais gente dentro ou fora da loja, mas vamos lá. Só para você ter uma ideia, a previsão da Black Friday deste ano é de faturar mais de 3 bilhões de reais. Ou seja, a Black Friday já começa a ser a data mais importante para o comércio, embora ela esteja próxima do Natal, se mistura um pouco com o Natal, muita gente está comprando agora para dar presente de Natal, mas enfim. Para você ter uma ideia, lá em 2010 o faturamento foi um pouco menos de 2 bilhões, 1,880, 1 bilhão 880 milhões. Agora a previsão é de 3 bilhões 270 milhões de reais de faturamento com o comércio, juntando tudo, evidentemente. O de hoje e de alguns dias que antecederam, aí, porque algumas lojas já fazem, digamos, uma pré-Black Friday. Vamos seguir aqui porque melhorou a confiança da indústria. Pela primeira vez desde maio deste ano, houve alta numa pesquisa. É a prévia da pesquisa, na verdade, feita pela Fundação Getúlio Vargas com empresários do ramo industrial. O Bruno Cruz, no Rio de Janeiro, tem informações sobre esse assunto. Bruno, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O resultado final dessa pesquisa aí, Piotr, só será divulgado na próxima quinta-feira, dia 29 de novembro. Mas a prévia que saiu hoje já sinaliza uma alta de 0,6 ponto percentual na comparação do mês corrente com o mês passado, quando o índice de confiança da indústria, o ICI, atingiu 94,7 pontos. A alta é a primeira registrada desde o último mês de maio. A tendência de alta também ocorreria nas avaliações dos empresários em relação ao momento presente, mas nas expectativas para os meses seguintes haveria queda. O índice da situação atual subiria 1,9 ponto para 94,8 pontos, enquanto o índice de expectativas cairia 0,9 ponto para 94,6 pontos, o menor desde julho de 2017. O resultado preliminar de novembro sinaliza a queda do nível de utilização da capacidade instalada da indústria de 1,1 ponto percentual para 75,3%, menor patamar desde janeiro. Piotr. Muito obrigado, Bruno. Vamos aos números do mercado financeiro. Hoje o Ibovespa terminou em queda e puxado por duas gigantes do índice, Petrobras e Vale. Nós tivemos uma sexta-feira que os analistas de mercado estão chamando de Black Friday das commodities. Tanto o petróleo teve uma queda extremamente importante, e também o minério de ferro, que afetam a Vale, no caso do minério de ferro, e a Petrobras, no caso do petróleo. Vamos dar uma olhadinha? O Ibovespa caiu hoje 1,43%. 86.230 pontos. Vamos lá, para a gente entender um pouquinho. A Petrobras caiu 3,10%. A ação chegou a R$ 24. Vamos dar uma olhadinha agora nas ações da Vale, outra que teve uma queda expressiva, 6,83% de queda da Vale, a R$ 50 por ação. Vamos lá, só para adicionar alguns números nessa análise de números que nós já mostramos aqui, nos números do pregão hoje. A Petrobras perdeu hoje em valor de mercado, com essa queda, quase 9 bilhões, pouco acima de 9 bilhões de reais. A Vale perdeu 19 bilhões e meio, mais ou menos, o que dá, somando um pelo outro ali, porque é quase 9 bilhões, mais 19 bilhões e meio, 28 bilhões as duas empresas, em torno de 28 bilhões as duas empresas perderam de valor de mercado, justamente pela queda expressiva do petróleo, do valor do petróleo. A Petrobras exporta petróleo e também, e obviamente, ela vende derivados de petróleo, então a perspectiva de ganho dela fica menor e as pessoas deixam de comprar e vendem ações da Petrobras ao invés de comprar, então faz com que a ação caia. No caso da Vale também. Se o preço do minério de ferro está mais baixo, as pessoas deixam de comprar ações da Vale, vendem as ações da Vale, cai o valor, a empresa perde valor de mercado. Esse é o número que nós temos. Só para seguir aqui com o dólar comercial, uma alta hoje de 0,41% a R$ 3,82. Aqui pode trazer um complicador
para o restante da inflação do mês, mas como o petróleo está baixo, uma coisa pode compensar a outra em relação, por exemplo, aos combustíveis que normalmente mexem muito forte na inflação. Só um detalhe sobre a Petrobras. Hoje teve uma nova operação, uma nova fase da Operação Lava Jato. Os projetos e a construção da Petrobras na Bahia foram superfaturados, segundo o Ministério Público, em quase R$ 1 bilhão. O superfaturamento é investigado na 56ª fase da Operação Lava Jato, que começou hoje, sexta-feira. O valor passou de 320 milhões do projeto original para um valor superfaturado de R$ 1 bilhão e 300 milhões de reais. O dinheiro, segundo as investigações, foram para o Partido dos Trabalhadores e ex-dirigentes da Petrobras. Tudo isso lá atrás, na gestão anterior. Hoje a Petrobras tem uma gestão completamente diferente. Bom, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente conversa com o Luiz Machado. O economista Luiz Machado está conosco hoje, justamente para entender a economia brasileira nesse final de ano e as perspectivas para 2019. Logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico e para falar sobre as perspectivas da economia, na verdade, este momento econômico e o que ele influencia, obviamente, a partir de agora, na economia brasileira do ano que vem, até porque nós temos dramas fiscais a serem enfrentados e dramas fiscais públicos, de orçamento público dos estados, dos municípios. O presidente eleito já voltou a falar em participação maior dos municípios, em fazer o dinheiro chegar nos municípios, mas o próprio governo federal, neste momento, vive deficitário. Não há superávit ainda nas contas do governo. Bom, para falar sobre esse assunto, o Luiz Machado está conosco. Machado, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. Satisfação, muito obrigado pelo convite. O Pacto Federativo foi uma das expressões usadas pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, e obviamente isso é uma demanda que existe há muito tempo. Não somos exatamente uma federação, porque os estados têm uma dependência de Brasília. Aliás, tem um lema que eles dizem, né? Menos Brasília e mais Brasil. Eu sei porque eu falo disso há um bom tempo, porque tudo parece que tem que passar por Brasília e não dá para andar um país desse tamanho. Tem que toda hora ir a Brasília, não funciona. Agora, Machado, tudo reside numa questão contábil. Eu posso ter um crescimento maior no ano que vem, tudo indica teremos, isso melhora as contas do governo, mas eu ainda vou ter que sair de um déficit para ir para um superávit. E para eu fazer o dinheiro chegar nos municípios, eu preciso ter esse recurso para chegar. Como é que eu fecho essa conta? A equação é muito complicada. Eu tenho feito uma análise, que eu acho que o grande desafio do novo governo vai ser conciliar as ações que visam resultados de curto prazo com uma política que transforme isso daqui num país que tenha um crescimento sustentável. E essa ponte é extremamente complicada de se fazer. Você estava dando aí na primeira parte os números. O mercado ainda está oscilando, né? Sim. Você ainda tem uma série de coisas, mas você tem uma coisa positiva, que é o retorno da confiança. Confiança é muito importante na economia. Segundo o Larry Summers lá da economia, confiança é tudo. Eu acho que é um pouco de exagero, mas é fundamental. Muito bem. Então, nós vamos ter um governo federal assumindo no dia 1º de janeiro, com algumas coisas que ele não pode perder tempo. São as chamadas reformas urgentes, quer dizer, pelo menos a tributária e a da Previdência. A fiscal é a da Previdência. Essa ele vai ter que fazer passar do jeito que der. Então, ele vai ter que usar o capital político, que é um capital considerável. Ele foi eleito em uma eleição plebiscitária, com uma margem razoável. Ele vai ter que conseguir fazer algumas reformas imediatamente, porque senão isso vai comprometer o 2º, 3º, 4º e daí para frente. Mas não basta. Machado, e qual é o prazo para isso? Porque é interessante a gente entender de prazos. Eu já acho um absurdo. Vamos falar o presidente toma posse no dia 1º e começa a trabalhar. Aliás, o presidente está trabalhando já nessa equipe de transição. Uhum. Mas o Congresso, e nós somos um país quase parlamentarista, né? Toma posse em fevereiro. Não faz nenhum sentido, porque eu preciso, pelo menos no primeiro ano do mandato, isso aí tem que começar em janeiro. Claro. O ideal seria aprovar isso daí no 2º dia. Aí eu lhe pergunto, qual é o prazo para essas reformas elas serem aprovadas e terem um efeito rápido já no ano que vem? Porque nós precisamos fazer isso para ontem. Sim, é o que eu falo, é o mais rápido possível. Por isso que eu digo, não adianta ele ficar com esse discurso, não vamos me envolver na eleição do Congresso. Não, claro que ele vai se envolver, ele vai precisar daquilo lá como ninguém. É bom ele ter visto o que aconteceu com a Dilma, né? Que apostou errado e o cara depois puxou o tapete dela, ajudou o Eduardo Cunha. Uhum. Muito bem, então essas são as medidas que mais têm ocupado aí o tempo na mídia, porque elas são
essenciais. Com exceção de uns malucos que acho que não tem déficit na Previdência, mas não sei que matemática que eles usam para chegar nessa conta. Não é matemática, é qualquer coisa. Deve ser qualquer outra coisa. É, porque matemática não tem como fugir disso. Você pode ter não consenso em como fazer, mas que tem que fazer, Sim. não há dúvida. Muito bem. Só que não basta. Tá? Essas medidas elas vão ter que estar alinhadas com outras que visam resultados de médio e de longo prazo, mas que são tão importantes quanto estas para garantir a continuidade do país numa situação satisfatória. E aí a gente sai um pouco da macro e vai para a microeconomia. E você tem reformas menores. Você precisa melhorar a condição de negócios no Brasil. E ainda que tenha havido uma melhora aí no último Doing Business do Banco Mundial, nos outros 2 relatórios, o Brasil continua com uma posição pífia. Fazer negócio no Brasil é muito difícil. Em parte por causa da própria situação tributária, mas não é só. Você tem uma burocracia absurda, coisas que só no Brasil existem, e o poder dos cartórios é muito forte. Não é fácil você quebrar isso daí. E você tem as outras ações nas questões fundamentais, sobretudo a educação, cujos resultados virão a longo prazo. Mas tudo isso vai ter que ser feito de forma simultânea, ainda que sejam complementares. Mas, vamos lá, eu vejo coisas boas. Eu estou muito entusiasmado com as nomeações que estão sendo feitas. Eu ia lhe fazer a pergunta justamente isso, porque esse é o tempo de ver. As nomeações saem justamente nessa transição. Isso dá a ideia de que teremos celeridade executiva para tomar todas essas medidas, visão correta do negócio? Veja bem, é muito difícil falar vai dar certo, mas uma coisa é você constituir uma equipe como era até o governo passado. Pega um daqui, que partido que o partido indica quem, o outro indica quem, e aí você montava um arremedo de equipe, cada um pensando de um jeito. Não. O que ele fez? Pegou um cara e falou, você vai coordenar a parte da economia, e eu te dou carta branca para você montar a equipe. Paulo Guedes. Chamou o Moro é um ícone, é uma referência hoje, falou assim, você tem carta branca para montar a tua equipe na justiça. Pô, isso é positivo. Você vai ter equipes que são coerentes, que são coesas, constituída de pessoas que têm passado ilibado, experiência. E conhecimento técnico na área ali. Eu acho que, por enquanto, é o que dava para esperar. Tá? Na educação, ele colocou uma pessoa que é extremamente responsável. Muita gente falou, mas é um colombiano que está no Brasil há 40 anos, um dos caras que mais conhece de política brasileira, um professor, um respeitadíssimo, que já entrou com o diagnóstico correto. Nós vínhamos fazendo coisa errada. Nos últimos anos, nós estávamos gastando proporcionalmente mais em ensino superior e pós-graduação do que na base. E o retorno social da educação é muito maior na base do que lá em cima. Não é que não tem, mas governar é fazer escolhas. Você melhora o PIB com educação de base. Claro. Isso o Banco Mundial mostrou isso recentemente. Claro. Você tem o famoso economista que foi prêmio Nobel, James Heckman, que tem uma equação de retorno social, a equação de Heckman, que mostra isso. E o Brasil vinha não dando bola para isso. Então você tem uma série de indicações extremamente positivas. Claro que uma coisa é a teoria. Tem um livro famoso do João Mirbetti, antiquíssimo, A Teoria na Prática é Outra. Isso foi lançado quando eu estava começando a estudar economia. Mas vamos torcer para que essa teoria consiga ser transplantada para a prática, e aí vai uma dificuldade muito grande, que é saber negociar, é ter uma boa articulação política. Machado, para a gente encerrar rapidamente, mas eu não tenho hoje, digamos, um debate mais qualificado sobre as reformas por parte da população, uma compreensão mais rápida em relação aos problemas nacionais e, sobretudo, pressões da sociedade organizada, e aí eu estou falando empresários, entidades, escolas, para discutir esses temas, porque eu digo que o Brasil tem uma demanda reprimida por dar certo logo, ninguém aguenta mais andar do lado. Isso está muito claro. E claro, obviamente, qual é o diagnóstico correto? Tudo bem, quais são as medidas que são mais polêmicas ainda? Mas enfim, isso já não ajuda rapidamente a andar um pouco mais rápido? Ajuda, como ajudou o Fernando Henrique quando queria acabar com a hiperinflação. Ele mesmo fala isso. O povo não aguentava mais aquilo, então deu apoio. O que essa eleição mostrou? Mais do que esse ou aquele? Mostrou que o povo não aguenta mais a corrupção. Então, se souber administrar bem isso daí, se perceberem que a gestão é séria, que não tem mutreta, o apoio vai ajudar a coisa a dar certo. Então, a combinação de Paulo Guedes
com o Sérgio Moro, então foi extremamente acertado. Foi. A única coisa que me deixa um pouco assustado é que o Paulo Guedes é pavio curto. É bom, isso já... Ele vai ter que ter paciência para administrar. Alguém vai fazer uma negociação com ele para esperar um pouco. Machado, obrigado pela gentileza. Bom final de semana para você aí. Para você também. O economista Luiz Machado conversou conosco sobre este momento da economia e, claro, todas as perspectivas em relação a esse final de ano e ao começo do ano que vem. Mas o Brasil tem jeito assim. Aliás, o Delfim Neto fala disso. Não adianta. O Brasil vai dar certo. Você queira ou não. Vamos insistir. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Bom final de semana. Até segunda-feira.